Bom, a gente está agora na nossa aula número 5, ciclo trigonométrico parte 2. A gente vai falar agora um pouco mais do ciclo trigonométrico e conhecer mais algumas propriedades. Primeira coisa que eu coloquei aqui são os quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Sempre o sentido natural das coisas na trigonometria é o sentido anti-horário. Então aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Note que eu já marquei os ângulos de fronteira aí em radiano para a gente ir se acostumando, tá certo? 0, 90 graus, 180, 270, 360. Em radiano, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. A gente vai naturalmente se acostumando com isso, é bem comum. Quanto mais a gente vai mexendo, mais natural ficam os ângulos em radiano, tá bom? Não se preocupa com isso. Naturalmente você já vai memorizar bem isso aí. Então, o primeiro quadrante é o intervalo aqui de 0 até π sobre 2. Algumas pessoas ficam discutindo às vezes, o que eu acho de certa forma desnecessário. E aí, o 90 está no primeiro quadrante ou não está, ou ele está no segundo? Não vamos esquentar com isso não. Nunca vai aparecer uma questão perguntando, e aí, o π? Ele está no segundo quadrante ou no terceiro, ou está no meio, ou nenhum dos dois, ou está nos dois. Nunca vai aparecer isso. Se você quiser, vamos só tentar sistematizar. Você pode fazer assim, que o primeiro quadrante não é uma regra, tá? Pode mudar, isso aí é o de menos. Mas você pode falar, por exemplo, que o primeiro quadrante ele vai de 0 até 90. Você pode colocar o 90 aberto, por exemplo. O segundo quadrante ele vai de 90 fechado até o 180 aberto, por exemplo. O terceiro quadrante vai de 180 aberto até 270. Desculpa, 180 fechado até 270 aberto. E o quarto quadrante iria de 270 até 2π, que é a mesma coisa que 0. Então, aberto aqui, fechado aqui, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, encaixou tudo, tá bom? Mas aí não fica se preocupando se tá no... Eu às vezes coloco aí o 90, não tá nem no primeiro nem no segundo, tá na fronteira. Isso aí, relaxa, é o de menos. Uma coisa super importante é saber determinado ângulo, qual é o quadrante que ele tá. Isso é a coisa mais importante. Não vai aparecer a fronteira, vai aparecer um ângulo ali dentro, por exemplo. 144 graus. Onde é que está 144? É mais que 90 e menos que 180. Segundo. Então, um ângulo de 144 graus ele está mais ou menos por aqui, assim. Um ângulo de 144 graus. A gente muitas vezes coloca aqui, ó, 144 graus, ele tem a extremidade aqui. A gente marca um pontinho para dizer que é essa abertura, do 0 até o 144. Então, eu coloquei um ângulo aqui, vou dar um exemplo, 60 graus. Às vezes a gente nem coloca os 60 graus aqui, a gente põe os 60 graus aqui, ó, na extremidade. Que é a melhor maneira de representar. 60 graus é o ângulo que tem extremidade aqui, nessa pontinha amarela. Só que tem outro detalhe. Nem sempre eu falei que o sentido natural da trigonometria era o sentido anti-horário. Mas não quer dizer que você não possa andar no sentido horário. Pode sim, mas digamos que é contrário ao movimento. E aí a única coisa que muda é que os ângulos serão negativos. Aparece nos vestibulares? Aparece. É comum? Não. Não é nem, também não. Pode aparecer? Claro que pode. É muito mais comum a gente andar no sentido tradicional ou no sentido oposto. É mais comum a gente andar no sentido tradicional, na trigonometria. Então, é mais comum a gente andar, bem mais comum, né, no sentido trigonométrico. Mas, de vez em quando, tem problemas que a gente tem que andar no sentido negativo. Não tem problema nenhum. A gente faz do mesmo jeito. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um ângulo de menos 20 graus. Se aparecer menos 20, significa apenas uma coisa, que ele saiu aqui do zero e andou para trás, menos 20. Se eu quisesse andar no sentido tradicional, no sentido trigonométrico, anti-horário, eu teria que dar uma volta danada aqui, dar uma volta todinha até chegar aqui. Como a circunferência tem 360, eu teria que andar 340 até chegar aqui. Mas eu pararia no mesmo lugar. Quer dizer que o menos 20 e o 360, eles param no mesmo lugar.
são chamados inclusive arcos côngruos. Olha o símbolo. Côngruos são arcos que têm mesma extremidade. Ou seja, eles param no mesmo lugar. Mesma extremidade. Então a gente já sabe quais são os quadrantes, quais são os intervalos de cada quadrante, onde é que vai estar um determinado ângulo. Por exemplo, se eu andar 200 graus, vou parar onde? 180 é meia volta, 200 graus é um pouquinho a mais. Então, se eu andar 200 graus, eu vou parar no terceiro quadrante, com certeza. Se eu andar no sentido contrário, eu ando os ângulos de maneira negativa, mas a ideia é a mesma. Menos 90, menos 180, menos 270, menos 360, tá? A mesma coisa. O sentido tradicional é o anti-horário, mas eu posso andar no sentido horário também. E se eu andar mais que 360, será que é possível? E aí? Quem nunca viu, por exemplo, quem gosta de esportes radicais, alguém gosta de andar de skate, de patins, por exemplo, surf. O cara vai fazer uma manobra no skate e tem uma manobra chamada 900. O que é 900? São 900 graus. Aí você pensa, peraí, mas uma volta é 360. O que significa o cara falar, mandei um 900 no skate? Quer dizer que ele fez mais de uma volta. Então, na trigonometria, a gente usa isso também. Trabalhar com ângulos maiores do que 360 significa dar mais de uma volta. Ou você dá várias voltas inteiras, ou você pode dar uma volta em um pedacinho. Não tem problema não, tá bom? Vou mostrar aqui ângulos maiores do que 360 ou em radiano, maiores que 2π. Como é que a gente faz para trabalhar com eles, tá bom? Presta atenção que eu vou colocar tudo em branco aqui para a gente ver, tá bom? Se liga. Dito, arcos côngruos são arcos que têm mesma extremidade. Vou dar alguns exemplos aqui para a gente entender melhor e como a gente aprender a representar isso, tanto em grau quanto em radiano, tá bom? Então, arcos côngruos são arcos que têm mesma extremidade, ou seja, a diferença entre eles é apenas o número de voltas. Então, uma pessoa que andou 60 graus, ela saiu desse ponto, que é o zero, e andou 60 graus. Só que pode acontecer de outra pessoa caminhar uma volta inteira e um pouquinho mais e cair de volta no 60. Ou seja, ela andou 360 mais 60. Cai no mesmo lugar de quem andou 60. Só que deu uma volta a mais. 360 mais 60 é 420. Então eu já posso começar a escrever aqui que 60 e 420 são arcos côngruos, arcos que têm mesma extremidade. Imagina que agora foram dadas duas voltas, uma 360, duas 720, mais 60, vai dar 780. E assim eu teria isso infinitamente, tá bom? A diferença é que aqui ele andou apenas 60, aqui tem uma volta e mais 60, e aqui tem duas voltas e mais 60. Então, a diferença de um ângulo para o outro, nesse caso, é apenas o número de voltas. Se eu fosse colocar em radiano, tá? Um detalhe aqui, até para ficar legal de representar, a gente tem 60, a gente tem 420, que é uma volta de 360, mais os 60, a gente tem 780, são duas voltas de 360 mais os 60. Se a gente fizer 3 voltas e andar mais 60 graus, a gente vai fazer 3 vezes 360, 1080, mais 60, 1140. 1140, 3 vezes 360, 1080, mais 60, dá 1140. Perceba que 60, 60, 60 é sempre o resto da divisão do ângulo por 360. 1140 dividido por 360 vai dar 3
3 vezes 360, 1080, sobra exatamente 60 graus. Tem um nomezinho para esse resto aí da divisão, né? Que é a extremidade. É chamada menor determinação positiva, ou a sigla MDP. É claro que esses nomes mais técnicos, eles servem para classificar, mas na prática é muito mais importante ter o entendimento do que necessariamente o nome. Eu poderia ficar continuando para sempre aqui, colocando infinitos ângulos que dariam várias voltas e parariam no 60. Mas aí é importante a gente saber expressar de maneira genérica o ângulo. Um ângulo qualquer, um ângulo θ, como um certo número de voltas, K vezes 360, mais o 60. Esse K representa um número de voltas, tá? K é um número inteiro. Na trigonometria é muito comum usar a letra K. Pode ser qualquer letra, obviamente, mas a gente vai usar muito a letra K, padrão, universal, número de voltas na trigonometria é representado pela letra K. Isso aqui é uma expressão genérica para dizer que todo ângulo que tem extremidade nos 60 graus, ele obedece a essa lei aqui de formação, tá bom? Caso a gente fosse expressar em radiano, tudo aqui estaria em radiano. Então eu colocaria aqui θ igual a K vezes 2π mais π sobre 3, que é 60 graus. Então, essa é uma expressão genérica em graus, essa é uma expressão genérica em radiano, para representar todos os arcos côngruos. É assim que a gente faz. Se você quiser descobrir qual é a menor determinação positiva de um ângulo, em outras palavras, se você quiser descobrir onde é que ele está depois de certas voltas, basta dividir por 360 e olhar o resto. Basicamente é isso, tá bom? Caso esse ângulo seja negativo, deixa eu colocar aqui. Lembrando que o que é o ângulo negativo? O ângulo negativo é a mesma coisa, só que no sentido oposto ao movimento tradicional. Então vamos supor que a gente tem um ângulo menos 765 graus, menos, que é negativo. A gente faz 765 dividido por 360, tá? Faz de conta que não é negativo, faz tudo normal. Vai dar 2 vezes 360, 720, e aí vai sobrar 45. O que é que significa isso? Que ele deu 2 voltas no sentido contrário e andou ainda 45 graus no sentido negativo. Se a gente for representar algo desse tipo, no nosso ciclo trigonométrico significa uma volta, 2 voltas e ainda menos 45. Menos 45 graus. Quer dizer que ele andou nesse sentido aqui. Caso ele quisesse encontrar lá do outro lado, ó, pelo outro lado seria 315. Mas os dois são côngruos, estão no mesmo lugar, ok? Então basicamente é isso, é uma ideia bem simples. Quando você tem radiano, um ângulo grande, vou dar uma dica para fazer de uma maneira simples, tá? Dica quando o ângulo está muito grande em radiano. Coloca isso na cabeça. Cada volta é 2π, tá? 2π é uma volta completa. Então a gente vai descobrir quantas voltas foram dadas. Geralmente uma pessoa pega um ângulo muito grande, assim, por exemplo, 33π sobre 4. E tem gente que faz assim, passa para graus, vê a menor determinação positiva, depois passa para radiano. Tá? Eu vou dar uma dica que, na minha opinião, é melhor. Você não precisa passar para grau e depois passar para radiano. Segredo. Separe em 2 frações e aqui em cima você vai procurar qual é o maior múltiplo de 4, que quando eu divido dá um múltiplo de 2π, beleza? Em outras palavras, qual é o número mais próximo de 33, que quando dividido por 4 dá um número par?
Por que o número par? Porque 2π, 2 é par, são voltas inteiras, tá bom? Vou repetir. Qual é o número mais próximo de 33 que dividido por 4 dá um número par, ou seja, dá uma volta completa? Pensa, qual é o número mais próximo de 33 que dividido por 4 dá um múltiplo de 2π? Seria 32. Então, 32 dividido por 4 dá 8π, são 4 voltas, tá? E aí, só ver agora, 32 para 33 falta 1. 32π falta π. Esse aqui, 32π, só para você perceber, sobre 4 é 8π. 8π, ó, uma volta, 2π, 2 voltas, 4π, 3 voltas, 6π, 4 voltas, 8π. Isso aqui está na origem e essa aqui é a menor determinação positiva, beleza? Então é uma ideia bem simples de resolver. Deixa eu mostrar mais um exemplo. Imagina aqui 50, vamos supor, 56π sobre 5. Aqui tem uma dica super legal, né? Essa de quebrar, não precisa passar para graus. Lembra do que eu falei? Qual é o número mais próximo de 56 que dividido por 5 dá um número par? Porque quando você faz, qual é o número mais próximo de 56 que é divisível por 5? Aí o cara faz 55. Só que 55 dividido por 5 dá 11. Não é par, é ímpar. Eu quero par porque eu quero voltas completas. Então 55, antes de 55, qual é o múltiplo de 5? 50, tá bom? Então ficaria assim. 50 para chegar em 56, 6. Isso aqui vai dar 10π. 10π são 5 voltas. E aqui é a menor determinação positiva. 6π sobre 5. Lembrando, π sobre 5 era 36 graus. 36 vezes 6, 216 graus. Está em que quadrante? Só para lembrar, isso aqui é 216 graus. Está no terceiro quadrante, tá bom? Então é assim que a gente faz, tanto com positivo quanto com negativo, para trabalhar esses ângulos, ok? Se for em graus, divide por 360. Se for em radiano, eu gosto muito dessa ideia, é super prático, é mais inteligente, é mais rápido na hora de resolver, tá bom? É assim que a gente representa ângulos de maneira genérica. Se eu quisesse representar todos os ângulos que têm extremidade em 6π sobre 5, eu colocaria x igual a 2π, deixa eu colocar até uma dica, tá? É k vezes 360, k vezes 2π, mas a gente usa aqui no Brasil muito a expressão 2kπ, que é 2π vezes k, mas aí fica mais prático, 2kπ mais 6π sobre 5. Não esquece de colocar que k tem que ser um número inteiro, porque se a gente deixar solto, o k pode ser um número racional não inteiro e aí dá tudo errado, não funciona não, tem que falar k inteiro, tá bom? É assim que a gente faz para representar um ângulo de maneira genérica, tá bom? Eu vou falar agora só a última coisa sobre representação, expressões genéricas de arcos, para a gente finalizar ciclo trigonométrico, tá bom? É bem rápido. Imagina que eu quero representar de maneira genérica esse arco aqui. Então o que eu vou colocar é o seguinte. Eu quero representar todos os arcos que têm extremidade, vamos supor aqui no 72 graus, por exemplo. 72 mais uma volta, mais duas voltas, mais 3 voltas, sempre k o número de voltas. Como é que a gente escreve isso? 72 mais k vezes 360, onde k é inteiro. Não esquece, qualquer número inteiro que você colocar no lugar do k, vai aparecer um ângulo que tem a extremidade lá no 72. Não tem como não aparecer. Qualquer valor de k inteiro,
você positivo, negativo, zero, vai dar um ângulo aqui na extremidade do 72. Essa expressão geral. Mas imagina que agora eu quero fazer o seguinte. Então, eu gosto de dar esse exemplo em aula. Imagina que você vai ter, essa aqui é uma bolinha se movimentando pela circunferência. Toda vez que você coloca um valor de K, essa bolinha pisca. Então ela colocou K igual a 0, ela piscou aqui. Colocou K igual a 1, ela dá uma volta e pisca aqui de novo. K igual a 2, ela dá 2 voltas e pisca aqui de novo. Cada valor de K, a bolinha dá uma volta e pisca lá na extremidade. Imagina agora que eu vou colocar uma representação assim. Ao invés de uma bolinha só para piscar, eu quero duas. Uma aqui e outra aqui. Por exemplo, uma no 60 graus e a outra aqui 180 graus depois, 240. Agora eu quero o seguinte, a bolinha vai piscar aqui e vai piscar aqui. Vai piscar no 60, vai piscar no 240. Pisca no 60, no 240 e assim por diante. Quer dizer que a bolinha vai piscando a cada meia volta. Então, 360 são voltas inteiras. Meias voltas são sempre 180. Então, a representação vai ser assim. 60 mais meia volta 180, meia volta 180, meia volta 180. É sempre 180, 180, 180, 180. Então fica 180 vezes K. Significa que os ângulos que têm extremidades no 60 e no 240 vão ser acionados a cada valor de K que eu colocar nessa expressão, porque vai estar multiplicado por 180. Não é uma volta inteira, é uma meia volta. Pode ver, ó, coloca K igual a 0, vai dar 60. Coloca K igual a 1, vai dar 180 mais 60, 240. Coloca K igual a 2, 2 vezes 360, desculpa, 2 vezes 180, 360 mais 60. Piscou aqui. Bota K igual a 3, vai piscar aqui. K igual a 3, 3 vezes 180, 540, 540 mais 60. Quanto é que vai dar? 600. E 600 é uma volta, 360 mais 240. Cai certinho. Os valores, olha só a dica. Nesse caso, os valores pares de K vão dar o ângulo com extremidade no 60. Os valores ímpares de K vão dar os ângulos com extremidade no 240. Se você quiser escrever em radiano, π sobre 3 mais kπ. Lembrando que K é inteiro. Então é assim que a gente representa em grau, assim que a gente representa em radiano. O último exemplo agora para a gente finalizar. Então se você vir numa expressão, numa questão, alguma coisa com π sobre 3 mais kπ, não se assuste, não quer dizer nada demais. Apenas kπ quer dizer que tem dois ângulos sendo representados a cada meia volta. Agora só mais um exemplo, o último. Imagina aqui ângulos dessa maneira agora. Aqui eu tenho π sobre 4 um quadrado, 45, 135, 3π sobre 4, 225, 5π sobre 4, 315, 7π sobre 4. Tá percebendo que eu estou fazendo questão de escrever muito em radiano também, para a gente se familiarizar, tá bom? Como é que eu represento todos os ângulos que têm extremidades nesses pontos aqui? Agora, olha só, no exemplo anterior, para sair de um ponto para o outro, dava meia volta. Aqui eu dou um quarto de volta, que eu ando 90 graus, 90 graus, 90 graus. Então, de π sobre 4, mais 90, mais 90, mais 90, mais 90. É de 90 em 90. Aqui era de 180 em 180. No exemplo anterior era de 360 em 360. Então, vamos escrever. Seria π sobre 4, que é o primeiro,
mais 90 graus, 90, 90, 90 vezes K. Só que 90 em radiano é π sobre 2. Então vai ficar K π sobre 2. Assim a gente representa todos esses arcos. Colocou K igual a 1, primeiro K igual a 0, vai zerar aqui e vai dar isso aqui. Coloca K igual a 1, vai dar esse. Coloca K igual a 2, vai dar esse. Coloca K igual a 3, vai dar esse. Coloca K igual a 4, volta para esse, igual assim. Você pode inclusive substituir valores de K, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai fazendo a conta, vai vendo que vai aparecer cada um desses arcos, tá bom? Faça isso, porque você vai entender cada vez melhor e vai sedimentar mais a ideia, tá bom? A gente encerra aqui essa parte de ciclo trigonométrico para ir para a nossa sequência e aprender função seno, função cosseno, período, imagem, gráfico, todas as transformações e aplicações em problemas voltados especialmente para o Enem, tá bom? Até a próxima!